Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar uma das passagens bastante conhecidas do Evangelho, porque a primeira é com relação à ressurreição da filha de Jairo, o chefe da sinagoga, e toca a nossa sensibilidade porque ela era uma menininha, ela tinha 12 anos. E a outra passagem é a cura de uma mulher que há 12 anos tinha fluxo de sangue, que era conhecida como hemorroísa, e que também levava, como vocês vão ver aqui na história, um sofrimento muito grande de vida. E por causa disso, são duas histórias bastante conhecidas. O caso é o seguinte: Jesus recebe a visita do chefe da sinagoga. O seu nome era Jairo. Jairo então se aproxima de Jesus e diz para ele que a sua filha está quase morrendo, está quase morta. Poderíamos dizer assim, está em coma, está nos últimos dias, nos últimos momentos. E Jesus então, levantando-se, vai com a multidão, vai com os que o cercavam para a casa de Jairo. No meio do caminho, uma mulher, uma hemorroísa, ela vê Jesus e vê que grande multidão apertava o mestre. Era tanta gente que, diz o texto, a tradução está mal feita, mas vocês poderão consertar, que era tanta gente que apertava ele, que espremia ele, que a palavra no original é sufocava. O que é bem mais interessante essa colocação da gente estar quando você é cercado pelas pessoas, mais do que o aperto físico, é esse sufoco de não te deixar passar, de querer você, de querer pedir, solicitar, implorar, pedir. Então as vibrações não é só o físico, o contato físico, o aperto físico, mas também vibrações mentais, de pedido, de solicitações, etc. Essas pessoas então sufocavam Jesus. Foi quando então aparece essa mulher, essa hemorroísa, que ela resolve tocar Jesus. E ela pensa da seguinte forma: se eu tocar pelo menos a fimbra do manto dele, ou a orla do manto dele, eu ficarei curado. E tal era a sua fé. E ela toca Jesus, ela vai então rastejando e vai por trás e toca o mestre, a orla do manto do mestre. Foi quando então Jesus fala: olha, quem me tocou? Aí Pedro e os outros apóstolos falam: mas Senhor, há uma multidão aqui que te espreme, que te sufoca, você quer perguntar quem me tocou? E ele falou assim: alguém me tocou. E diz a passagem que ele ficou como, isso juntando Mateus, Marcos e Lucas, fazendo uma releitura da passagem, porque esse texto está tanto em Mateus como Marcos como em Lucas, fazendo essa releitura. Ele olha de um lado para com o outro para procurar quem é, e disse: não, mas alguém me tocou, eu senti que alguém me tocou. Só que essa forma de falar é difícil de nós colocarmos no português. Lá no original, ela tem a intenção de que era uma mulher. Esse alguém me tocou, não dá para fazer a tradução, mas é como se ele estivesse dizendo, pelo uma espécie de um artigo, é uma mulher, algo feminino me tocou. E então a mulher, ela se sentiu embaraçada, ela se sentiu trêmula, ela se sentiu com medo, ela se sentiu pega ou adivinhada por Jesus. Resolve contar. E diz a passagem que ela resolve falar toda a verdade. Toda a verdade. E ao falar isso, Jesus fala: vai, minha filha, chama ela de filha, quando talvez ela já fosse até mais velha do que Jesus. Mas o mestre chama ela de filha. Vai, minha filha, mais velha em termos de idade física, estamos falando assim. E vai, minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. E Jesus então segue e vai para a casa de Jairo.
Quando ele estava indo então para a casa de Jairo para curar a menina que estava nos últimos momentos, aparecem os seus servos, os seus amigos, pessoas ligadas a ele, e diz assim: olha, não convém mais incomodar o mestre, não convém mais atrapalhar ou tomar o tempo do mestre, porque a menina morreu. Jesus, ao chegar lá, viu aquela grande confusão, aquela quantidade de gente, que são cantores, as carpinteiras que cantavam, homens tocavam flautas, as mulheres cantavam, outros gritavam, outros falavam, já um estado de confusão que já já nós vamos explicar melhor. Mas havia gritos, choros, lamentos, cânticos, flautas, porque é assim que fazia-se quando alguém morria. E Jesus pede para eles pararem com aquilo, porque a menina não estava morta de Jesus, ela dorme. Eles então zombaram de Jesus porque sabiam que ela estava morta. Eles eram profissionais, quase todos eram profissionais pagos para ficar gritando, cantando e tocando instrumentos. E eles zombam de Jesus. Jesus então manda eles saírem e só entra com a mãe da menina, com o pai da menina e com 3 discípulos muito próximos dele: João, Pedro e Tiago. Tiago, aí no caso, o irmão de João. Os 3 entram juntamente com os pais da menina, mais Jesus, e com a menina nós temos 7 pessoas ali naquele ambiente. A menina, Jesus, os pais da menina 4, mais os 3 apóstolos. 7 estavam ali reunidos, e Jesus então dá a mão para ela, tocando na menina, segura pela mão e diz: eu te ordeno, levanta. E a menina levantou e começou a andar pelo local, ali em volta no quarto. E Jesus disse para os seus pais: dê algo para ela comer, para ela se alimentar. Os pais ficaram extasiados, ficaram admirados. A palavra no texto é extasiados, ficaram fora de si. Ao pé da letra ficou, quer dizer, fora de si, fora do estado normal, diante do que viram. E Jesus disse para eles não contarem nada para ninguém sobre o fato. Então essa é a passagem. Então tem muita coisa para falar sobre isso. Inicialmente vamos falar sobre um chefe da sinagoga procurar Jesus, mostrando o que nós falávamos na semana passada sobre o vinho velho e o vinho novo, que o vinho novo, no caso, é o cristianismo, o vinho novo é o Novo Testamento, e o vinho velho é o Velho Testamento. E Jesus disse que não se pode misturar o vinho novo em odres velhos, porque eles arrebentariam. E as pessoas costumam achar o vinho velho melhor do que o novo, já estão adaptadas àquele sabor. Mas aqui nós já estamos vendo alguém da sinagoga, o chefe da sinagoga, indo procurar Jesus. Quer dizer, alguém do Espírito Velho, alguém do Espírito do Velho Testamento, querendo procurar Jesus, solicitar Jesus. Quer dizer, podemos mostrar que nada, com isso, que nada é rígido, nada é estanque. Para aquele que é do Velho Testamento e quiser saborear o Novo, olha, é o caso, esse é o exemplo. Ele conhecia o Velho Testamento, ele era o chefe da sinagoga, ele conhecia bem o vinho velho, mas resolveu experimentar o novo. Conhecia Jesus, sabia o que Jesus fazia. Aliás, talvez foi ele mesmo que, como chefe da sinagoga, havia solicitado ao mestre que curasse o servo de um centurião romano que havia ajudado na construção da sinagoga. Porque diz lá, que o chefe da sinagoga foi interrogar a Jesus para que ele curasse um centurião. Então, repare que aqui nós já temos algumas coisas interessantes para a gente pensar. Primeiro, com relação ele solicitar Jesus ir na sua casa, quando o outro, que era o centurião, a quem ele pediu para Jesus curar o servo dele, disse: Senhor, não entre na minha casa, eu não sou digno que você entre na minha casa. Olha, 2 tipos de forma de se comportar, tá certo? E nós temos aqui um caso interessante
que é o caso dessa hemorroísa, dessa mulher que derramava sangue, fluxo de sangue, e que ela vai por trás para tocar Jesus e ela não fala nada. Aliás, na cabeça dela, ela não queria nem que Jesus descobrisse, como se estivesse dizendo assim: esse nem precisa saber que eu vou ser curada. Olha só, 3 níveis mentais para o processo de cura. Um diz: Senhor, vai na minha casa curar minha filha que está doente, está nos últimos instantes. O outro: meu servo está doente, Senhor, não precisa ir na minha casa, basta dizer uma palavra. E no caso da hemorroísa, ela vai por trás e não fala nada e toca, quer dizer, como se estivesse dizendo: posso receber a cura até sem ele saber. 3 níveis psicológicos que precisam ser estudados. Não vou desenvolver isso aqui na palestra agora, nesta de hoje, mas está aí um material riquíssimo para a gente refletir. A gente que fica procurando tantos métodos de cura, existe uma tal natural, espontânea, que é natural e que não precisa nem saber. Essa é a fé enorme dessa mulher da hemorroísa. Mas há motivos históricos para isso. Vamos devagar. Então o chefe da sinagoga pediu: Senhor, a minha filha está nos últimos instantes. Ela tem cerca de 12 anos. E Jesus parte com aquela multidão que o espremia ali. E na hora que Jesus vai com aquela multidão que o apertava, que o sufocava, todos querendo cura, eles haviam recebido Jesus muito bem. Foi uma alegria quando Jesus voltou, que ele pegou o barco e voltou do lado de lá, da outra margem do Jordão, além Jordão, né? E veio da Galiléia, e veio agora ali estar entre os seus na Galiléia. Ele foi recebido carinhosamente. A multidão se acercou do mestre. Objetivo: cura. Jesus estava sufocado. Aí vem essa hemorroísa e ela não fala nada. E ela pensa assim: se eu encostar na orla do manto dele, eu vou ficar curado. Primeiro vamos falar sobre a orla do manto. As regras para a orla do manto está no livro de Moisés, logo no livro da lei, no livro dos Números, capítulo 40, versículo de 38 a 39. E diz que a orla do manto, ela era de azul púrpura, com fios, que nós já vamos falar como é a quantidade desses fios, que poderia estar encamada 4 orlas com quatro faixas em volta. Quer dizer, é como se fosse assim, preguinhas em volta. E ela era costurada nesse fio azul, daí fica a orla azul púrpura, com 613 fios. Por que 613 fios azul? Porque significava as leis divinas. E os judeus tinham na Torá 613 leis, 248 positivas e 365 negativas. Tem mais negativa, tu não deves fazer, do que tu deves fazer. 265 tu deves fazer, 248 tu deves fazer e 365 tu não deves fazer. Somando, nós temos 613. E por que, se esses eram os mandamentos divinos, por que faziam então essa cor, essa orla no manto? Para que ele lembrasse sempre dos mandamentos. E para onde que ele fosse, ele tinha de vestido, ele ia, olhava a orla, e aí ele lembrava dos mandamentos, o que pedia o Senhor que ele fizesse e o que ele deveria fazer ou não fazer. Era como se marcasse na sua veste o mandamento divino. O que a mulher pensou? Vou tocar nesse manto, nessa orla, e só em tocar eu ficarei curada.
E ela tocou, e Jesus pergunta: quem me tocou? E a colocação é de uma mulher. Como se ele perguntasse: uma mulher me tocou. Eu já disse que isso é difícil de traduzir, mas a ideia leva a isso lá na palavrinha no original. E aí fica ele procurando. Os apóstolos falam: mas aqui há muita gente, Senhor, essa multidão está te espremendo. E ele diz: não, mas alguém me tocou de forma especial, porque eu senti, saiu de mim, o que eles traduzem por virtude, é vírus, virilidade. Uma virtude no sentido de virilidade, uma força, uma energia, algo viril, uma potência, algo energético. Saiu de mim uma energia. Essa energia pode ser em forma de calor, essa energia pode ser inclusive em forma de choque, essa pode ser em forma de formigamento. Cada médium sente uma forma, ou em cada situação sente de uma forma. De alguma forma ele sentiu que a energia saiu. Bom, como se estivesse dizendo, a energia já saía automaticamente, mas como ela tocou com intenção, ela criou como se fosse um campo magnético, que fez com que saísse uma maior quantidade para beneficiá-la, para curá-la, entendeu? Podemos dizer assim, em Jesus essa energia é abundante, ela sai espontaneamente. Só que quando você quer captar essa energia com mais intensidade, você coloca a tua mente em ação. E ela criou essa força, essa fé. A palavra fé, no original, daí dizer Jesus, a tua fé te salvou. A palavra fé no original vem do grego pits, que quer dizer fidelidade, sintonia. É como se fosse um cano. Você imagina, você tem uma fonte d'água e você tem uma casa. A fonte da água não chega até a casa, mas se você botar um cano, o cano vai fazer a ligação entre a fonte e a casa, e através do cano a água vai passar. Fé é esse cano, fé é essa sintonia com a fonte. Fé é apenas uma disponibilidade. Fé não é nada sua, não é a tua fé que te salvou, é essa disponibilidade que por ela passa o fluido e te salvou. Por exemplo, você toma um remédio, vai tomar um remédio para curar uma enxaqueca. Não foi você que curou, é o remédio. Mas qual foi a tua participação? Foi a sua disponibilidade em beber. No exato momento em que você ficou disposto a beber o remédio, você vai ficar curado. Assim a fé, você ficou disposto a se sintonizar com aquela fonte energética. Ao se sintonizar, ela passou e você ficou curado. Daí dizer Jesus: como a fonte é divina, como a fonte é algo de uma substância infinita, Jesus tinha um reservatório infinito. Eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então essa reserva é cósmica, é infinita. Então se você entra em sintonia com Ele, em fé com Ele, a palavra é sintonia, você vai estar em sintonia com o reservatório infinito. Por isso que ele disse: o que eu fiz, vocês poderão fazer ainda muito maior. Porque está em sintonia com essa fonte cósmica, essa fonte divina. É isso que é a palavra fé. Fé não tem nada a ver com o negócio de religião. Eu creio em Jesus, tá certo? Tanto que a gente crê, mexe um pouquinho naquela água ali, ó. Vamos lá, todo mundo aqui, vamos concentrar, vamos mexer um pouquinho. Olha lá. Para quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pode dizer para esse monte: saia daqui e vai para lá. Eu não precisa nem monte, basta fazer no copo. Então, não tem nada a ver com crença. A palavra fé é essa sintonia com essa fonte cósmica. Quem tem essa sintonia, mesmo pequenininha, no tamanho do grão de mostarda, imagina, é a força divina que está agindo através de você. E a força divina não pode ser medida quantitativamente, sim qualitativamente. Então ela, ao tocar em Jesus, Jesus percebe um fluido energético que saiu direcionado de mim para alguém. E foi uma mulher. Ela se sentiu em tremor, se sentiu aterrorizada, se sentiu amedrontada em terror. E resolve então, vendo-se, podemos dizer assim, descoberta, ela resolve se apresentar. E diz: fui eu. E resolveu contar toda a verdade. Há 12 anos eu tenho esse fluxo de sangue. E acreditei que tive essa confiança que se eu encostasse só na fimbra do seu manto, a fimbra que quer dizer os mandamentos divinos, o que nós devemos fazer,
eu ficaria livre da minha aflição. A palavra aflição é castigo, é punição. Então, segundo ela, e aí está no original, vocês podem consertar na tradução de vocês, é que ela tinha que esse derramamento de sangue era um castigo, era uma punição. E agora, por que ela ficou em tremor? Por que ela ficou aterrorizada? Observe que Jesus vai curar a filha de Jairo, que depois foi considerada como morta. E Jesus vai tocar na menina, vai segurar a mão dela e diz: eu te ordeno, levante. E ela levantou e ficou andando. Ela não ficou aterrorizada, ela não ficou nervosa, com medo, pânico. Essa mulher ficou. E por que ela teve de declarar toda a verdade? É aí que está a sensibilidade dessa história. O que essa mulher sofria era algo, repare, extremamente doloroso, extremamente complicado. O fluxo de sangue na menstruação normal era chamado de separação. Toda vez que a mulher estava no fluxo normal, dos dias normais do sangue, do derramamento de sangue ou da menstruação, a palavra era separação. Ela ficava separada. No exato momento que ela ficava separada, por quê? Porque ela estava imunda. E a palavra aí, imunda, quer dizer que tudo que ela encostou tudo que ela encostava ficava imundo. Vamos lá. A cama ficava imunda e todas as roupas da cama. Aonde ela sentava, depois numa cadeira, ficava imunda. Mas o que ela tocasse, todos os objetos, copos, pratos, tudo tinha de ser separado para ela, porque ela estava imunda. Essa imundícia aí, não interprete isso fisicamente. Para os judeus era imundícia espiritual. Ela estava contaminada espiritualmente. Precisava de um ritual, nós vamos ver, de purificação. Não só o que ela encostasse, mas em quem ela encostasse. Se ela encostasse numa pessoa, essa pessoa automaticamente ficava imunda. E essa pessoa precisava, primeiro, se ela encostou na pessoa, se lavar ritualisticamente. Não é tomar banho em casa, mas se lavar ritualisticamente na sinagoga. Todas as sinagogas tinham a sua piscina de banho de purificação. Teria que se lavar. Todas as suas vestes ficariam lavadas. Só isso? Não. E a pessoa que ela encostasse, além de ter que tomar esse banho de purificação, além de ter que lavar as suas roupas, ela ficaria até a tarde, porque esse banho era pela manhã, até a tarde, ou melhor, à tardinha, contaminada, suja. Então não era algo assim tão fácil. Ela me encostou, eu vou lá, tomo um banho, eu vou lá, lavo a minha roupa, está resolvido. Não, você ainda vai ficar contaminado até o final da tarde. Eu vou ler aqui a passagem para vocês terem uma ideia, como está no livro Levítico de Moisés, no capítulo 15, versículo de 25 a 27. Diz assim a passagem: também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da separação, que é o caso dela, por muitos dias fora do tempo da separação, é que a moça fica 4 dias. Esse é o tempo, 4, 5 dias, que é o tempo da separação, tá certo? Mas por muitos dias, além do tempo da separação, quer dizer, fluxo de sangue, além da menstruação, que é o caso dela, como que tem que se comportar uma mulher assim? Também a mulher, quando manar o fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo de sua separação, todos os dias do sangue da sua imundície será imunda, como nos dias da sua separação ou da sua menstruação. Toda cama sobre a qual se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como cama de sua separação ou de sua separação ou de sua menstruação. A toda coisa sobre a qual se assentar será imunda, conforme a imundície da sua menstruação ou separação. E qualquer que a tocar será imundo, porquanto lavará suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Então uma mulher tem isso 4 dias mais ou menos por mês. Ela é assim.
No caso dessa, o fluxo continuou fluindo. E ela tinha por 12 anos. 12 anos, assim era o inferno. Significa que há 12 anos ela não tinha contato com ninguém. Tá certo? Ela não podia tocar em ninguém. Há 12 anos que ela não podia ir na sinagoga, porque toda mulher, no seu período de separação, de menstruação, não entra na sinagoga. A mulher, nessa hora, não entra. Então, ela não frequentava o templo. Mas, mais que isso, se ela não fosse casada, não casaria. Porque nenhum homem casa com a mulher, nesse caso de derramamento de sangue. Porque no derramamento de sangue, na menstruação, não havia relacionamento sexual, porque ela estava impura. E o marido ficava impuro, por isso ficava separado, cama separada, roupa de cama separada. E se tivesse casada, está na Torá, direito total ao divórcio. Entenderam o peso? 12 anos assim, nós não estamos falando de 4 dias da menstruação, depois você tem os outros 20 e poucos dias para viver em relação. Estamos dizendo que ela, durante 12 anos, não tinha relação com ninguém. Não tinha relação social, não podia tocar em ninguém, em nada. E todos os objetos eram separados dela. Por isso, vamos pegar a extensão da frase de Jesus, quando ela o tocou e saiu o fluxo, e diz a palavra. Ao sair o fluxo, ela sentiu imediatamente que secou. Olha a expressão mal colocada, vocês coloquem a tradução correta, secou o fluxo de sangue. Que aí fala da corrente de sangue, aí, então secou. Ela sentiu isso automaticamente, que algo, como se interiormente ela parou. E ela sabia isso como ninguém, porque ela há 12 anos estava tendo essa experiência de fluxo de sangue. Ela sentiu que automaticamente, instantaneamente secou aquele fluxo. E Jesus começa a dizer: alguém me tocou. Quem foi que me tocou? E os apóstolos começam: mas Senhor, está todo mundo te apertando, você está sufocado aqui com tanta gente, está perguntando: alguém me tocou? Ele falou: não, mas eu sei que alguém me tocou, eu senti sair de mim uma virtude. E a forma dele falar era de uma mulher. Aí ela tremeu na base. Por isso que ela ficou aterrorizada, entenderam? Era para ser espancada. Ela tocou em alguém. Por isso que ela foi escondida por trás. Ela achava que ela só ia encostar no fim e ir embora. Ficaria curada e ir embora. Ela tinha essa fé. Mas Jesus sentiu sair a força e disse: é uma mulher. E agora ela tremeu, mas ela se sentiu curada. Agora vem algo maior, uma força maior. Ela teve de superar tudo que é preconceito, toda a ideia de imundície. Há 12 anos que ela ouviu isso na cabeça: você é imunda, você sofre punição divina, você sofre castigo divino porque você tem um pecado. Essa imundícia, essa vibração negativa significa que você tem um pecado, tem algo ruim contigo. Agora, ela com esse peso, ela tinha de vencer. Nossa, que secou esse fluxo, ela foi ainda suficientemente forte, diz o texto. Lindíssima passagem. Você chegar diante de Jesus, tem que estar com muita disposição na alma. Olha, você chegar diante de Jesus, olha a expressão que o apóstolo, que o evangelista fala. E ela contou toda a verdade. Abriu a alma. Não escondeu nada. Aí que está a verdadeira confissão, de alma para alma e na frente da multidão. Ali ela só tinha olhos para Jesus, só tinha vida e sede para Jesus. Todo o foco da sua vida estava com Cristo. Ela abre a alma, conta a verdade, se abre e diz para ele toda a verdade. Há 12 anos que eu sou assim. E Jesus diz: vá, minha filha. Filho, vá, pode ir, volta para sua casa. A tua fé, essa sintonia comigo, essa certeza de que fluidos poderiam te beneficiar, fluidos te beneficiaram. Você foi curada por causa dela, está curada. Se Jesus falasse só isso, muito bem, mas aí que vem o grande peso da palavra e a passagem extraordinária: vá em paz. Há 12 anos que ela não tinha paz.
Há 12 anos que ela era imunda. Há 12 anos que ninguém falava com ela. Há 12 anos que ela não podia ir na sinagoga. Há 12 anos que ninguém queria saber dela e eu olhava como uma impura, uma contaminada. Vá em paz. Permaneça em paz. Entendeu? Agora, era para Jesus fazer todo o ritual de purificação, de limpeza. Agora ele estava com a orla contaminada, porque ela tocou nele. E diz a passagem, está no Levítico, no capítulo 15, versículo de 25 a 27. E eu acabei de ler para vocês. Porquanto lavará os seus vestidos e se banhará com água, e ficará imundo até a tarde todo aquele que uma mulher que tenha fluxo de sangue o tocar. Então Jesus estava imundo, ia ficar imundo até a tarde, e se fizesse a sua lavagem, teria que fazer o seu banho ritualístico e lavar a sua roupa. Tá certo? Vamos parar aí. Ele vai à casa de Jairo, que era o chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga sabia, porque estava com ele, porque foi buscar Jesus, estava do lado de Jesus, estava levando Jesus para a casa dele, sabia, porque ela confessou e falou toda a verdade, que ela era uma hemorroísa, que ela tinha derramamento de sangue. E a regra era que Jesus agora tinha de se lavar, tinha de lavar as suas vestes e ficar imundo até a tarde. E ele então poderia dizer, vai cumprir o ritual. Ele era o chefe da sinagoga, mas não fez, mas é porque a sua filha estava doente. E se ficasse até a tarde, também a menina, porque ele diz, ela está nos últimos instantes. Mas agora era a filha dele, né? Eu sei que ele vai impuro. Segundo o Levítico, ele estava impuro. Segundo o Levítico, as suas vestes estavam sujas. Segundo o Levítico, mesmo depois do ritual, ele ficaria impuro até a tarde. E ele chega lá na casa de Jairo, se aproxima da menina, segura a mão dela, logo a menina também estava impura. Agora, e ele segura a mão da menina e diz, eu te ordeno, levanta. E ela levantou e ficou curada e mandou dar comida para mim. Não houve ritual, não houve purificação. Então, com isso, significa que se os pais ficaram extasiados fora de si pela obra maravilhosa que foi feita, isso significa que Jesus aí bota um fim nesses sofrimentos da mulher. A partir daí é tortura de religião não mais admissível com Cristo. Cristo dá um fim à mulher ficar suja por causa de fluido sexual, ou melhor, por causa de menstruação. Ele bota um fim nisso. Ficou claro? Sem falar, não precisou falar, pela sua atitude. Ao não tomar banho, ao não lavar as suas vestes, tá certo? E não esperar horário nenhum e continuar naquele momento com poder, inclusive para fazer a menina, a filha de Jairo, a chefe da sinagoga, levantar. E ele, como chefe da sinagoga, não exigiu mais o ritual, mostrando que ele também, como chefe da sinagoga, agora o vinho velho estava tomando vinho novo. Agora ele estava colocando a sua mente mais em Cristo do que nas coisas do Velho Testamento. Aquelas regrinhas do Velho Testamento, como essa da purificação, passado. Já não significava mais nada para Jairo. Jairo agora vivia a coisa nova. Ou o melhor do Antigo Testamento na figura de Jesus. É isso que aquilo que nós explicávamos na vez passada. Não há ninguém que toma o vinho velho que prefira o novo. A gente já diz, já estou acostumado. Não quer dizer que o velho é melhor. Simplesmente a gente já está acostumado e não quer experimentar o novo. Que no caso é o Cristo. É a mensagem do Cristo, e ele resolveu experimentar. E aquilo já não significava mais nada. Foi o que o mordomo falou em Caná da Galileia. Não se tomou vinho assim aqui na Galileia. É um vinho muito especial. É um vinho completamente novo. Nunca se tomou vinho assim na Galileia. Então, voltando, Jesus vai. E quando ele chega lá, há uma multidão. Essa multidão cantava, essa multidão tocava flauta,
essa multidão gritava. O que é isso? Vamos falar dessa passagem aqui, que isso é muito importante. Uma pessoa morre e há então toda essa contratação de profissionais para tocar flauta, para gritar, para chorar e cantar hinos fúnebres. O texto chega a falar em grande confusão. O que é isso? E realmente um velório de pessoas que não percebem a vida espiritual é essa grande confusão. Gritam, ofendem, falam contra Deus, falam contra as pessoas. Então, se é um crime, então falam contra os bandidos, falam tudo. É uma vibração ruim. E se batem, etc. É uma choradeira tremenda. Naquela época, achavam que isso devia de ser de tal forma importante que chegavam a contratar profissionais para fazer isso. Haviam profissionais para cuidar disso. E eu vou mostrar aqui onde essas coisas se encontram, para ficar aqui depois vocês estudarem direitinho. No mínimo, os pobres, quem era pobre, levavam 2 tocadores de flauta e uma mulher para lamentar. Essa, como ela era paga, imagina, ela ficava o tempo todo, meu Deus, por que isso, meu Deus? Ela era paga, tá certo? Se ela pudesse dar uma descansadinha, o cara olhava, grita aí. Ela tinha que ficar gritando. E no mínimo 2 tocadores de flauta. A ideia era ter muito mais. Quanto mais condição você tinha, mais gente gritava, tá certo? Lamentava, mais gente tocava flauta e cantava. Por isso que dizia que tinha muita gente ali. Repare que ele era o chefe da sinagoga. Tinha condição, ele era o líder comunitário. Então tinha condições financeiras, tá certo? Tinha muito conhecimento. Então tinha muita gente gritando, muita gente tocando flauta. Isso já é antigo. Isso é a tradição de romanos, é a tradição de gregos, é a tradição de judeus. No judaísmo, vocês poderão encontrar isso em Jeremias, no capítulo 9, versículo de 17 a 21. Vocês poderão encontrar em Amós, no capítulo 5, versículo 16. E no segundo livro das Crônicas, no capítulo 35, versículo 25. Muita cantoria, muito grito, muita música. E nós vimos isso nos filmes americanos, nos velórios americanos, que quase sempre são em casa, também muita comida e muita bebida. Só que com outra dignidade da época da agora, se a gente pode falar pelo menos de urbanidade, as pessoas vão alinhadas, vão elegantes, comem e bebem. Lá era bebedeira direta, ao ponto da lei, ao ponto do Talmud ter que limitar e dizer, no máximo para cada um 10 copos de vinho. No máximo 10 copos de vinho. Você imagina 10 copos de vinho, como é que o cara não canta, não grita, não vibra? No mínimo, limitou em 10. Se limitou em 10, imagina como era antes de limitar. Então era aquela loucura. Por isso que o Jesus fala, por isso que diz aqui a passagem, quando chegou tinha uma grande confusão, uma grande gritaria, era isso. As carpideiras, né? Então, são profissionais pagos para isso. Eu já falei até para vocês aqui quais são as passagens bíblicas com relação a isso. Agora, e por que eles faziam isso? Para ver se atraía o espírito para ele voltar. Para ver se atraía o espírito para ele voltar. Por quê? Porque diz o Talmud que o espírito paira perto do corpo por 3 dias, e vendo que o rosto começa a putrefar, a putrefação, aí ele parte. Então, como ele está ali, segundo o Talmud é o livro das tradições do judaísmo, vai além da Torá. Então aí você não encontra isso no Antigo Testamento, e sim nas tradições judaicas. Então, que como o espírito pairava por ali durante 3 dias, e nós sabemos isso, que quanto mais próxima é a desencarnação, mais perto está o espírito. Como é a possibilidade, então, de alívio nessa hora? Já que as pessoas gritam, choram e reclamam, acabam perdendo a fé, isso para o espírito é uma tortura. E aí nós vemos na maior parte das comunicações de Chico Xavier,
de espíritos que desencarnam dessa forma, em estado de espíritos do nível normal planetário, entra em sono terapêutico. E de sono terapêutico passa para sonho, um sonho muito lúcido, que daqui a pouco ele começa a perceber que esse sonho é realidade, ele descobre que está do lado de lá. Quase sempre já acabou o velório, já acabou esse sofrimento todo. É difícil alguém ter condição para seguir o velório, acompanhar aquilo tudo, aquela choradeira, aquelas coisas todas. Repare que, se vocês quiserem analisar isso em detalhes, vocês vão ver no livro Voltei, do irmão Jacó, né, ele acompanhando o velório. E ele nem se sentiu bem em acompanhar com aquele camisolão de espírito que deram para ele quando ele desencarnou. E aí então deram uma roupa digna, ele botou feito um terno, agora está melhor para velório, né? Então ele já estava com terno. Então tem até essa coisa de se vestir e tal. Bom, mas por quê? Porque o espírito está por ali. Então gritar bem, cantar, falar alto, pode ser que mexa com as fibras lá do espírito e do corpo e faça com que ele volte outra vez. Tá bem? Ora, repare que Jesus fez 3 ressurreições. Primeiro, a dessa menina, que estava no instante da morte, estava para morrer. Na do filho da viúva de Naim, ele já estava indo para ser sepultado. Pode dizer, já estava mais tempo. E no caso de Lázaro já estava 4 dias. Então nós temos uma sequência de casos, podemos dizer, de tempo de vida do lado de lá. Ora, no instante o espírito ainda está por ali. Na hora em que vai ser enterrado, cerca de 1, 2 dias depois, o espírito ainda está por ali, mas Jesus tem poder também. Agora, no caso de Lázaro, rompeu o Talmud, que era 3 dias, o espírito fica por ali, já estava no quarto. Então pode dizer que mesmo ele partindo, também pode ter condição de voltar. Aqui, as explicações técnicas nada mais é do que não houve o processo da morte. Tanto que em todos os casos Jesus diz que dorme, né? Ele mesmo fala, a menina não morreu, dorme. No caso de Lázaro, a mesma coisa, ele dorme. Então, é que o espírito ainda estava ligado ao corpo pelo cordão de prata, pelo cordão fluídico. Depois que rompe esse cordão fluídico, aqui é o processo da morte. Quando lá o irmão Jacó, ou Fred Figo, no livro Voltei, ele morreu mesmo, né? Depois que houve o processo da morte, ainda não houve o processo da desencarnação, houve da morte biológica, mas o espírito ainda estava ligado ao corpo. Aí o doutor Bezerra vai fazer um desligamento. E depois que quando o doutor Bezerra vai fazer o desligamento, que ele corta o cordão de prata, ele sentiu como se fosse um choque, um abalo, e ele foi para trás, precisou ser segurado. Então, aí nesse caso, é o tal do abalo da morte. Agora eu não estou mais falando da morte, não falando da desencarnação. Morreu é uma coisa, desencarnar é outra. Morrer é morte física. Desencarnar é romper a sua ligação com a matéria. Aqui a menina estava aparente, estava morta, mas no físico. Mas o corpo espiritual ainda estava ligado à estrutura física. Aí Jesus fez voltar. Ela apenas dorme. Tá certo? Então não havia rompido o cordão fluídico. Quando rompe o cordão fluídico, aí não volta mais. Por que não volta mais? Porque é da lei divina que houve o fenômeno da morte, houve a separação. Não vai entrar um espírito agora em matéria que já está pútrida e que não serve mais para o processo reencarnatório. Então, até haver o desligamento, pode o espírito voltar. Aí nós temos casos e mais casos, aí narrado pela ciência. Eu emprestei um filme para vocês um tempo atrás, que conta de pessoas que voltaram disso que é chamado de morte, né? do estado de quase morte, e que voltaram e que relataram casos. Cada um com o seu caso, a sua religião, viu o espírito, viu a mãe, viu isso, viu uma luz, regrediu. Aí tem vários casos que nós já fizemos palestra aqui sobre isso, nós não vamos repetir. Mas então, veja, quando ele entra ali para falar com a menina, ordenar a menina, ele, ao entrar ali, ele vai com Pedro, Tiago e João, os 3. Em outra passagem, quando ele foi fazer a transfiguração, ele ficou tomado de luz e a sua fisionomia brilhava mais do que o sol, ele também só foi com Pedro, Tiago e João no Monte Tabor, e está em Lucas, no capítulo 9, versículo 28. Lá também no horto, quando diz a passagem que ele suou sangue, e que um anjo veio conversar com ele, que já ele iria para a cruz, também ele só estava com esses 3.
Pedro, Tiago e João, como está em Marcos, no capítulo 14, versículo 33. Então, repare que por 3 vezes, Jesus mostra essa predileção por esses 3. Assim é que falam os pesquisadores. Jesus tinha predileção por esses 3. É complicada essa palavra predileção, tá certo? Aí, no caso, é especificidade para tratamento, especificidade mediúnica. Se você tem essa condição para esse tipo de trabalho, aí você entra. Tanto que nos 3 casos houve fenômeno mediúnico. Aqui no caso, a menina precisou de energia para voltar o corpo. No caso da transfiguração, fenômeno também de efeitos físicos. E no caso do outro, ele chegou a suar sangue. E por que a gente sabe que é caso de efeito físico no caso do outro? Porque era à noite, ele estava à distância do arremesso de pedra. Por mais que um arremesso de pedra seja de 30 a 40 metros, a 30 a 40 metros à noite você não vê ninguém suar sangue. Se você está distante a 30, 40 metros. Mesmo se tiver lua, a maior lua, tu não vê que alguém lá a 30 metros está suando sangue. Por que sabia que era sangue? Porque tinha de alguma forma mostrar a cor vermelha. Para isso tinha de brilhar, para poder a pessoa a 30 metros ver no escuro. E por que brilhava? Porque era o ectoplasma. Conforme que ele orava e orava junto com o anjo, estava soltando energias. E por que era vermelho? Porque ele estava em angústia? Não. Por que estava vermelho? Porque era da tradição do judaísmo, na festa da Páscoa, tomar vinho. E se tomava no mínimo 4 canecas de vinho. E Jesus levantou a taça e serviu o vinho a todos, e bebeu o vinho com todos, o vinho da nova e perfeita aliança. Ele toma o vinho, desce e vai fazer a sua oração. Automaticamente brilha o sangue, ou melhor, brilha o suor, e eles interpretaram como veio o ectoplasma que saiu na cor vermelha, eles interpretaram que era sangue. Não tem nada de derramamento de sangue, não foi sangue, nós estamos falando do ectoplasma. O ectoplasma sai da cor daquilo que você ingere. Por exemplo, mãe come muita abóbora, o cocôzinho da criança sai amarelinho. Ou então come espinafre, as fezes da criança saem verdinho, não é assim? Assim também são as vibrações do nosso organismo, no caso ectoplasma. Quem quiser estudar sobre esse caso do ectoplasma, o sangue da distância, as coisas técnicas, para entender que não era sangue sim, ectoplasma é a vibração espiritual do Cristo, é a obra do professor Carlos Torres Pastorino, no 8º volume. Bom, voltando, ele entra ali e diz para a menina, ordenando, falando para o espírito, eu te ordeno, volta. E aí ele usa a expressão em hebraico que eles mantêm no texto grego, porque o evangelho foi escrito em grego, e eles mantêm a expressão hebraica, talita, cumi. Talita quer dizer menina, mocinha. Ela tinha 12 anos, era uma mocinha. Talita, cumi, ou levanta. Tá certo? Então talita não é nome próprio. Muita gente aí, vocês conhecem, chama talita, né? É porque a tradução quer dizer mocinha, tá? Menina. Então Jesus fala, mocinha, levanta. E ela levanta e Jesus manda dar comida para ela. Ele, que era o pão da vida, manda distribuir comida. Deixando bem claro que a gente também aqui precisa se alimentar, tá certo? E quem está doente tem tratamento. Olha, ele fala para os pais, dá a comida para a menina, mostrando todo um carinho. Como na outra ele teve carinho, vai em paz. No caso dessa, porque ela já estava andando por ali, coisa de meninice dos 12 anos, já estava dando uma voltinha pelo quarto, dá para ela algo de comer. Por que ele não deu? Por que ele não tinha energia e não deu para comer? Para mostrar essa naturalidade do processo de cura. Nós temos que nos envolver na cura. E não precisa ficar fazendo fenômeno atrás de fenômeno, um atrás do outro. Não. Há um toque espiritual, agora você continua nas coisas materiais. Dê para ela de comer. Esse é o processo normal. Então, aí nós estamos vendo, nessa passagem, que num único processo de cura, ele estava indo para curar a filha de Jairo, apareceu a hemorroísa no meio do caminho. Repare a quantidade de energias que tinha Jesus. Podemos dizer, um reservatório espiritual sem parar. E qual é a importância desse texto? Qual é a importância? É que é um chefe da sinagoga quem vai buscar Jesus. É ele. Bom, e por que ele pede a Jesus? Pede porque a sua filha estava nos últimos instantes. Então é o Antigo Testamento procurando o Novo Testamento. Poderia ir direto
Mas no meio do caminho aparece uma intransigência da lei do Antigo Testamento, em que ele, o chefe da sinagoga, tinha de reagir. Agora eu não quero ele na minha casa. Agora a minha casa vai ficar toda contaminada. Agora a minha filha vai ficar contaminada. E entre a minha filha ficar contaminada é melhor morrer, porque ela vai ficar em pecado. Mas aí rompe-se com isso tudo, rompe-se com toda essa tradição. Jesus mostra que isso é uma tradição, isso tira a paz das pessoas. Se vai em paz, significa que você está sem paz, tira a paz das pessoas, todas essas coisas de complicações sexuais. Agora você repare uma moça, em que ela, uma moça, quer dizer, uma mulher em que ela vai começar lá a TPM lá. Começa aquela coisa, já tem dor de cabeça, já tem uma tristeza, já tem uma falta de compreensão das coisas, já fica numa ansiedade, numa expectativa, aí vem a menstruação. Hoje você tem uma porção de coisa para menstruação, tem mods de tudo que é tamanho. Naquela época eram paninhos, eram coisas que ela usava, uma situação complicadíssima para limpar, nem sempre tinha água em casa. Hoje você tem mods de todo tamanho, tamanho A, tamanho B, tamanho C, ou tamanho médio, pequeno, tem até para o finalzinho da menstruação, aí você usa lá um absorvente menor, só que não. Repare que há toda uma estrutura, naquela época não tinha. A pessoa tinha de ficar escondida em casa, cheia de pano. Além do mais, ainda sentia cólica, sentia irritação, né? E tudo isso ainda vinha o peso. Além dessa situação toda do TPM, além dessa coisa toda da cólica, além dessa toda da ansiedade, além de estar separada de todo mundo, ainda tinha um peso. Você está assim porque você está suja, você é imunda, você está contaminada, e isso está contaminado espiritualmente, você tem pecado, entenderam o peso? Acabar com isso é trazer para a mulher: olha, você é igual o homem, você tem lá o seu derramamento de sangue, então, coisa da natureza, o homem tem também, e aí precisa de compreensão. Aí a mulher vem, está lá em TPM, como é que tem que tratar a mulher que não está com TPM? Como é que tem que tratar a mulher que está com aquela ansiedade naquelas horas? Olha a frase de Jesus: em paz, deixa ela falar o que ela quer, que ela se abra, fala a verdade, fala dos seus sentimentos, trata ela bem, sem nenhuma discriminação. Segundo, aí nós estamos vendo, vocês poderiam dizer: mas por que houve todo esse peso com a mulher? Porque isso tudo tem a ver com o sexo, isso tudo tem a ver com a geração, isso tudo tem a ver com a reencarnação. Período fértil, período não fértil, período da ovulação. E é com a ovulação que você prepara o seu organismo, tá certo? Para a reencarnação e também para eliminar os óvulos que não foram fecundados. Então isso tudo tem a ver com fecundação, ou melhor, tem a ver com encarnação ou não encarnação. E nas duas situações é complicado, porque toda vez que alguém reencarna, está vindo coisa impura. E toda vez que você não permite a reencarnação, ou melhor, não acontece a fecundação e a eliminação dos óvulos, é menos um impuro que não teve a oportunidade da terapia da reencarnação. Se ele vem para a reencarnação, é impureza que vem. Você fica em contato com a impureza. Agora vamos trabalhar isso. Por que em contato com a impureza? Porque todos nós que estamos ligados ao planeta Terra, todos nós somos impuros. Todos nós somos espíritos em expiação. Aqui é um planeta de prova e expiação. Então todos nós somos contaminados. Não tem um espírito puro aqui. O único espírito puro, Cristo. Pergunta 113, daí a sua manifestação é excepcional. Todos nós somos impuros. Logo, todos nós temos erro. Da reencarnação não é uma necessidade, é um castigo. Agora repare que está lá no livro de Jó, no capítulo 25, versículo 4. Jó é um dos livros do Antigo Testamento. É uma poesia belíssima. No livro de Jó está escrito, vou repetir, capítulo 25, versículo 4. Nada que é puro nasce de mulher. Se nada que é puro nasce de mulher, todo mundo que nasceu aqui através de mulher é impuro. Por isso que Jesus fala: João Batista foi o maior dos nascidos de mulher. Ele nasceu de mulher, é impuro. Logo, mas era o maior, quer dizer, de todos os impuros ele era o melhor, mas era impuro. Tá certo? Agora, por que isso? Nós não estamos condenando mulher nenhuma. Veja bem, ninguém está dizendo que é a mulher que é culpada. O que nós estamos dizendo é que o espírito que reencarna, que ele é imundo, ele é sujo.
Ele precisa se purificar. Vocês querem isso no Livro dos Espíritos? É pergunta 167. Qual a finalidade da encarnação? Expiação. Pergunta 68, logo na sequência. Se a finalidade da encarnação é expiação, até quando o espírito reencarna? Até que se ache limpo de todas as impurezas. Limpo de todas as impurezas. E pergunta Kardec, se o espírito tem que reencarnar para expiar, e ele expia até que se ache limpo de todas as impurezas, isso é muito demorado? Pergunta 169, as reencarnações são muito numerosas. Além de ter muitas encarnações, quer dizer, muitas filtragens, demora muito esse processo de purificação. Você reencarna muitas vezes para passar por esse filtro que é a reencarnação. A reencarnação é uma vela de filtro. Então, quando há um encaixe vibratório, não é que o nenenzinho fica no ventre da mãe. O que fica no ventre da mãe é o corpinho dele, é a matéria. Tá certo? Mas no perispírito da mãe fica o corpinho espiritual do neném. A mãe tem a barriga. Não gosto de falar que eu não gosto de barriga, vocês vão pensar que eu posso falar. A mãe tem a barriga. Então você está o corpinho físico lá. Se a mãe desdobra quando está grávida, ela também é barriguda perispiritualmente. Ficou claro? O nenenzinho está dentro da barriga física. O corpo. Dentro da barriga do perispírito da mãe está o perispíritozinho do neném. Vamos falar das reencarnações normais aqui do nosso planeta, não de espíritos de alta envergadura, porque aí o processo é um pouco diferente. Tirando Jesus, então, que é espírito puro, nem teve encarnação. O espírito de alta envergadura, ele tem uma maior liberdade, até o momento do nascer fisicamente. Emmanuel explica isso no livro Roteiro, no livro Religião dos Espíritos. Mas isso é uma outra história. Vamos falar aqui do normal aqui do nosso planeta. Então, inclusive, o nenenzinho que está no ventre, na barriga da mãe, corpo físico, e na barriga do corpo espiritual está o perispírito. E a mãe está ligada ao corpo, se ela se desdobrar à noite no sono, está ligada ao corpo pelo cordão de prata. Tá certo? Se a mãe morrer, o que acontece? A mãe morre, leva um tiro, é atropelada, como é um caso de uma pessoa lá que deu comunicação através de Chico Xavier. Houve um desastre de carro, ela morreu. Então, o perispírito dela se afastou do corpo e o corpo morreu. E o que morreu junto com o corpo? O corpinho do bebê. Tá certo? Agora veja bem. Ela estava ligada ao corpo físico pelo cordão de prata, como o espírito também estava ligado no perispírito dela ao corpo físico. Agora houve um processo da desencarnação, os dois vão ser desligados. Na hora que é desligado, o neném continua na barriga da mãe, do lado de lá. Quando há o processo da morte, a mãe está grávida e ela morre, o neném morre junto com ela, o corpo físico. O corpo físico da mãe morre e o corpo físico do bebezinho morre. Os dois agora são desligados no processo de desencarnação. Ele ligado ao corpinho físico, ela ligada ao corpo dela. Os cordões de prata dos dois são desligados. Agora ela fica lá no plano espiritual barriguda, grávida. E era para esperar gerar o tempo normal, com 9 meses o neném ia nascer lá. Só que quase sempre, em caso de desencarnação, ainda mais de mãe, meu filho, aquela coisa toda, um impacto emocional, que mãe tem um filho, e quase sempre um impacto, um choque de uma desencarnação de trânsito, né? Um tiro, uma coisa dessa assim. A mãe fica em estado emocional, em desequilíbrio. E é igual quando a mãe aqui está grávida, leva um susto. Quando a mãe leva um susto, não passa por problema a gestação, ela pode inclusive chamar o que a gente chama de perder o filho. Evidentemente que quando ela morre num impacto assim, repare, violento como esse, de um desastre de carro, ela vai para o lado de lá, ela está num impacto emotivo muito grande. E pode também ter complicações com o nascimento do neném. Aí eles também apelam para a cesariana. Em vez de esperar o desenvolvimento normal, vai para a cesariana. Então ela vai para a maca lá, atendida na enfermaria, nasce cesariana. E o neném nasce qual? O bebezinho. Faz teste do pezinho e tudo. Nasce normal o bebezinho. Eu estou falando de espírito normal. Quando o espírito é grande, superior, aí ele volta ao estado perispírito normal. Tudo bem? Ele tem força mental. Quando não tem, ele vai nascer pequenininho. Aí ele vai ter lá 1 mês, 2 meses, 3 meses. Vai crescer lá.
vai ter, no início vai ficar junto com a mamãezinha, vai tomar leitinho da mamãe, vai ficar no peitinho da mamãe, depois vai crescendo, vai para a escolinha lá, até preparar uma outra reencarnação. E crescer, pode crescer, ter lá 5 anos, 6 anos, 10 anos, se vocês quiserem estudar esse assunto. E como é que é um parto desse, e como é uma cesariana no plano espiritual. Vocês vão estudar o livro Quem São, de Chico Xavier, que tem um caso também da desencarnação. Inclusive o neném ganhou o mesmo nome que até aqui, porque o pai desencarnou no desastre também, e o pai botou o nome do menino de Júnior. Ó, Júnior, homenagem a ele. É filho dele, pô. Ou não é? Filho dele. Então, nós temos o Júnior lá. Então vocês vão ler no livro Quem São. Agora, se vocês quiserem entender como é que o nenenzinho cresce lá, ele vai para a escola, como é que é isso? E tem casos também de nenenzinho que morre aqui. A mãe continua aqui, e o nenenzinho vai para lá, a mãe volta e meia vai visitar ele lá à noite. Quando ela se desdobra, ela vai visitar o neném. E ele lá fica sem mãe, né? A mãe está aqui. Aí, no caso, a mãe vai lá, visita ele, e lá tem as pessoas que cuidam dele. Ou parente, ou vovó, quase sempre tem titias, né? Aquelas titias de escola, babá, não sei o que, creche. Ele vai para a creche. Quem quiser estudar como é que é a creche, como é que é a aula, como eles se desenvolvem, cresce do lado de lá, como é que é a brincadeira que eles fazem, como é que é a escolinha só dessas criancinhas, né? Aí vocês vão estudar o livro Escola no Além, do Chico Xavier. Tudo bem? Bom, muito bem. Mas aí tem outros livros sobre isso, mas é muita coisa. Já estudando esses dois, gente, já está bom. Depois a gente vai estudando outros. Aqui é o objetivo da nossa palestra. Mas reparem, então, que olha o impacto. Vamos voltar aqui para o caso para a gente entender bem a dor, a tal vai em paz. Todo o processo encarnatório envolve imundície. E se o espírito é contaminado, ele tem que reencarnar até que se ache livre de todas as impurezas. Essa é a ideia do judeu, do judaísmo. Como então a pessoa fica, a alma dela, ou melhor, a alma é o corpo perispiritual. Se o corpo perispiritual está grávido, está com o neném, e o neném, o corpo espiritual do neném, o neném é impuro, ou melhor, aquele espírito é impuro, ela também está em contato, está em uma verdadeira simbiose. Não existe maior mediunidade do que a maternidade. Tá certo? Quando você recebe aqui o Dr. Bezerra de Menezes, você recebe um preto velho, você recebe um caboclo, aí um processo mediúnico de ligação, de sintonia com o espírito. Na mãe, há esse mesmo processo de sintonia em tal grau de intensidade que ela chega a materializar o espírito aqui entre nós por cerca de 50, 60, 80, 90, 100 anos. Olha a potência que é o caso da mãe. E por isso que mãe continua ligada ao filho, mesmo quando o filho nasce, fica aquela coisa toda de mãe, vocês sabem como é que é isso? Uma ligação tremenda com o filho, e não deixa de ter ligação com o filho nem quando a mãe desencarna. Mãe que é mãe, continua mãe mesmo do lado de lá. Esse impacto é uma simbiose. Você imagina ali no momento da gestação, se mãe continuar presa fluidicamente, vibratoriamente ao filho, você imagina o impacto daquele momento da gestação. A simbiose é muito grande. Se a simbiose é muito grande, pode dizer a mãe, já não sou eu mais, é ele. Ou ele pode dizer, já não sou eu mais, eu sou ela. E de tal forma é ela que tudo que ela come, ele é o que ele come. Tudo que ela respira é o que ele respira. Olha que simbiose extraordinária. Tá certo? Tudo que é dele, todas as suas impurezas fluem pela mãe. Todas as impurezas da mãe fluem nele. Por isso que é o processo de impureza. Por isso que é o processo de impureza. Nada que é puro nasce de mulher. Está em Jó, capítulo 25, versículo 4. Reencarnou, vem um processo de purificação e limpeza. Aqui a gente começa a fazer o quê? Vai fazer caridade, vai amar. Fora da caridade, nossa salvação. O que é a caridade? O que é a evolução? Processo de purificação. Quanto mais o espírito evolui, mais ele fica puro. Quanto mais ele evolui, mais ele se conscientiza, mais ele se espiritualiza, mais ele se desmaterializa. O que é evoluir? É se purificar. E quando o espírito for puro? Pergunta 113. O espírito puro não precisa mais reencarnar. Acabou, é o processo de purificação. Por isso que o judaísmo diz que toda mulher fica suja. E se ela não gerou o neném, e ela derramou os ovos, no ciclo normal, significa também que vai ter muita gente impura do lado de lá que ela também não usou o reservatório para gerar a reencarnação. Tudo bem? Em todos os casos há esse tipo de compromisso. Agora, olha que coisa bonita para a gente fechar.
Jesus acaba com esse sofrimento, bota a mulher em pé de igualdade, não discrimina mais, tá certo? E manda ela ficar em paz. Porque agora ele valoriza a bênção da oportunidade da reencarnação. A reencarnação para ficar em paz. É dor, é dor. É fluido negativo, é fluido negativo. É purificação, é purificação. É expiação, é expiação. Ele não nega reencarnação, não é nada disso. É tudo isso. Não nega, mas vai acima. Abraça a sua dor. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que sofrem. O cristianismo nos ensina a abraçar a dor. Carregue cada dia a sua cruz e me segue. A cruz passa a ser algo de agradável, porque é através da encarnação, é através da dor, é através da purificação que você se salva. Ou melhor, que você se recupera. A dor acaba com a dor, a reencarnação acaba com a reencarnação. Então eu não estou vendo a encarnação pela encarnação, e sim o fruto que ela vai me dar lá na frente. Por isso que ele fala de forma positiva. Mãe passa a ser abençoada, não porque ela é impura, mas mãe impura por causa da gestação e por causa dela mesma. Mas ela é bem-aventurada porque ela é o canal, ela é a terapia que através das reencarnações sucessivas vai haver a purificação. Tanto que está lá no Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Quando o homem pecou, a mulher pecou, houve lá o pecado, vão ser expulsos do paraíso, vão botar uma túnica de pele, vão botar um corpo e vão reencarnar. Diz lá, capítulo 4, versículo 1, serão lançados por terra, virão para cá. Muito bem, houve o pecado. Agora, olha, estão contaminados. Vão ganhar uma túnica de pele, um corpo físico. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Muito bem. Agora, olha que coisa interessante como está no capítulo 3, versículo 15. E a descendência da mulher esmagará a serpente que foi a causa do mal. A descendência da mulher não está dizendo que é o próximo encarnação da mulher. Nem está dizendo que é a mulher que vai acabar com o mal. A descendência dela, quer dizer, através do processo evolutivo, aquilo que ela gerar, que são as reencarnações sucessivas, lá no final, no processo de evolução, a reencarnação última acaba com o mal. Ou melhor, você fica como espírito puro, não precisa mais encarnar. Então a própria mulher é o meio da terapia. Então Jesus não está vendo a mulher pela mulher, nem a encarnação como uma coisa impura, e nem está vendo que agora você está impuro nesse momento. Ele está projetando lá na frente. Essa é a terapia e você lá na frente vai ficar curado. Por isso que ele fica em paz. Agradeça, abrace a cruz e me siga, porque esse é o processo. A cruz é o corpo físico. Abrace a cruz e me siga, porque esse é o método. Aproveitar a encarnação seguindo ele. Abraça a cruz, carrega a tua cruz, o teu corpo físico, mas me seguindo. Porque quando a gente carrega a cruz, o corpo físico, sem segui-lo, a gente fica mais impuro ainda. Piora a situação. Então é seguindo que é o processo de purificação. E a situação era tal que tinha momentos especiais. Tinha momentos especiais. A mulher, quando ficava grávida e o neném nascia, depois que o neném nascia, 40 dias depois ela ia no templo e ela fazia a sua purificação, porque ela ficou impura, porque ela carregou o neném 9 meses. Aí ela fazia a sua purificação. E o neném se apresentava ao templo, se fosse homem. Se fosse mulher, ela ficava 80 dias em casa. Tá claro? Depois de 80 dias ela ia no templo e fazia a sua purificação. Tá certo? O homem, ela ficava impura por 40 dias, depois ela se lavava, ficava pura. E se fosse mulher, ela ficava impura por 80 dias e depois fazia a sua purificação. Por que essa diferença? O homem em 40 dias e a mulher, depois do resguardo, 40 dias para o homem. Para a mulher, se ela tivesse uma menina, seria 80 dias. Por que essa diferença? O dobro? Porque a mulher, está aí na Bíblia, gente, é muito mais carregada que o homem, né? Está baixo e comigo está. Não, não, gente? Está errado. Tá.